Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente viu na aula passada que graças a uma interpretação para as constantes interpretáveis da linguagem e graças à definição de verdade, a gente tinha certas regras para atribuir V ou F para as sentenças mais simples da nossa linguagem, para as sentenças atômicas. Hoje a gente vai ver como, com a definição de verdade, a gente, com base na interpretação do valor de verdade das fórmulas das sentenças atômicas e também da satisfação de fórmulas abertas atômicas, a gente pode definir verdade e satisfação para fórmulas mais complexas da lógica quantificacional. Então, vamos relembrar o que a gente viu na definição de verdade. A gente viu que a gente atribuía valor de verdade para as sentenças atômicas, para as letras sentenciais, diretamente conforme o valor de verdade especificado pela interpretação. E no caso das sentenças atômicas, com letras predicativas e constantes individuais, a gente atribuía V se e somente se os objetos que a interpretação associava para essas letras sentenciais pertencessem àquela relação que a interpretação associava para a letra predicativa. A segunda cláusula, ela é uma cláusula que a gente já conhece. Vocês devem lembrar que eu falei que no caso da lógica proposicional, nós nem distinguíamos entre fórmulas e sentenças, porque como nós não tínhamos variáveis, todas as fórmulas eram sentenças. E a elas nós podemos aplicar as mesmas cláusulas que da definição de valoração booleana, onde a gente define o valor de verdade de uma sentença mais complexa em função do valor de verdade de sentenças mais simples. A questão vai ser um pouco distinta no caso da satisfação de fórmulas abertas, porque aí não se trata de valores de verdade, mas de objetos que satisfazem ou não a fórmula. Mas quando nós pensarmos em termos de fórmulas moleculares, de sentenças moleculares, isto é, sentenças que são moleculares e que, portanto, se elas são sentenças é porque as suas partes são sentenças, a gente vai ver que vai funcionar como no caso da lógica proposicional, então essa primeira parte da aula vai ser simples. Em seguida, a gente vai ter que ver o que acontece com fórmulas abertas, moleculares e, caso um pouquinho mais complicado, fórmulas gerais. Mas vamos começar com fórmulas com sentenças moleculares. Vai ser bastante simples essa primeira parte da aula, vai ser rápida para vocês depois treinarem alguns exercícios. O que a gente tem, por exemplo? Se eu quiser ver o valor de verdade em uma determinada interpretação de não P1 de A, o que eu vou ter? Eu vou ter que, pela definição de verdade, e nessa parte coincide com a definição de valoração booleana, o valor de verdade desse todo aqui é verdadeiro se e somente se P1 de A for falso. Então, o que a gente vai ter que fazer? O problema é simples. A gente vê primeiro qual o valor de verdade nessa interpretação de P1 de A. Bom, o que é A? A é 0. P1, nessa minha interpretação, é o conjunto dos pares. Então, o que eu vou ter aqui? 0 é par, aqui deu verdadeiro. Por esta cláusula aqui, esse todo vai receber verdadeiro, se e somente se esse aqui receber falso. Como esse aqui é verdadeiro, eu vou ter que o valor de verdade nessa interpretação I de não P1 de A é igual ao falso. De modo análogo, se eu tiver que ver o valor de verdade na interpretação I desta fórmula aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o valor de verdade de cada um dos disjuntivos e eu vou aplicar a regra que me diz que uma disjunção recebe verdadeiro se e somente se os dois disjuntivos são verdadeiros. Tá? Então, vamos ver agora cada um desses lados. Se eu olhar R2,
é a relação menor que. A2 é 2, 6 é 6. 2, o par 2, 6 está na relação menor que? Sim. Bom, se um dos lados da disjunção é verdadeiro, eu nem preciso olhar o outro lado, eu já sei que aqui vai dar verdadeiro, e, portanto, o valor de verdade dessa fórmula como um todo, na interpretação, nesse exemplo de interpretação aqui, é V. Vai valer exatamente a mesma coisa, só adaptado para a interpretação no meu segundo exemplo. E a cada caso vai depender de qual interpretação está em consideração. Né? Lembrando, eu estou utilizando aqui esses dois exemplos, mas há infinitas interpretações, cada exercício vai propor alguma. Bom, o que a gente quer ver? Se a gente quer ver o valor de verdade disso daqui na interpretação e barra, a gente vai ter que ver primeiro o valor de verdade de R1 de A. A é Dom Pedro I, eu vou botar 1 assim, porque essas alturas de exemplo deve ficar claro que esse é Dom Pedro I. R1 é o conjunto formado por Dom Pedro I e Cezanne. Não tem nenhuma propriedade particular, mas é o conjunto. O fato é que Dom Pedro I está nesse conjunto, portanto, o valor de verdade aqui vai dar V. Se eu quiser ver o valor de verdade desse aqui, em I barra, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Bom, não é a mesma coisa porque aqui é uma fórmula diferente, eu devo ter criado um exemplo mais interessante. Então, A3 nessa interpretação é Dom Pedro II, B é Maria Leopoldina, R2 é a relação ser filho de... agora ficou como no caso anterior. Dom Pedro II é filho de Maria Leopoldina, portanto, desse lado aqui deu verdadeiro. Mas o que eu tenho aqui é uma conjunção. Para que a conjunção seja verdadeira, é necessário que os dois lados sejam verdadeiros. Então, eu vou ter que cuidar de ver o outro lado dessa minha conjunção. O que é A5? A5 entra na cláusula dos demais, que é José Bonifácio. O que é o A3? O A3 é o Dom Pedro II, que já apareceu antes. E R2 é a relação ser filho de. José Bonifácio é filho de Dom Pedro II? Não. Portanto, esse lado aqui vai dar falso pela cláusula da definição de verdade, que nesse ponto coincide com a valoração booleana, por isso que eu nem estou repetindo muito aqui. Verdadeiro com falso na conjunção dá falso. Portanto, aqui vai dar falso. Então, vamos ver agora. Então, a gente viu valor de verdade de sentenças moleculares. Se elas são sentenças e são moleculares, as suas subfórmulas imediatas também são sentenças. E aí o valor de verdade do todo é determinado pelo valor de verdade das partes, seguindo o mesmo tipo de regra que vocês já conhecem da lógica proposicional. A gente vai ter que ver agora o que acontece com fórmulas moleculares abertas, com fórmulas que têm variável livre. A gente deve lembrar da aula anterior que fórmulas abertas, a gente viu o caso de fórmulas abertas atômicas, elas não recebem V ou F. Elas são satisfeitas por alguns objetos e não satisfeitas por outros objetos. E a gente dizia, de um jeito frouxo, que eu chamei a atenção que era inadequado, e no final dei uma definição rigorosa, mas super chata, mas vamos ficar com a parte frouxa, que a gente dizia que ela é satisfeita por aqueles objetos que, se ocupassem o lugar da variável, tornariam a fórmula verdadeira de acordo com a definição de verdade. A mesma coisa vai valer aqui no caso das fórmulas moleculares. Se eu tiver uma fórmula aberta molecular, eu vou dizer que certos objetos, ou duplas de objetos, ou tríades de objetos, satisfazem essa fórmula se, caso eles fossem colocados no lugar da variável, eles tornariam a fórmula verdadeira. Vamos ver em exemplos como é que isso funciona, depois no final, como da outra vez, eu dou a definição e vocês têm ela desenvolvida no material. Bom,
O que a gente tinha aqui no caso dessa parte que a gente está vendo agora, que são das fórmulas moleculares? A gente tinha que uma fórmula que começa com negação é verdadeira se e somente se a negada é falsa. Se a gente pensar agora que a gente está aplicando esse sinal para uma fórmula aberta, que como fórmula aberta não tem valor de verdade, mas tem um conjunto solução. A gente vai dizer que o conjunto solução de uma fórmula aberta que começa com negação é o complemento do conjunto solução da fórmula. E é importante que esteja claro para vocês o que significa o complemento, se não voltem para a revisão de aula do ensino médio da aula 9. Em seguida, a gente tem uma conjunção. Se eu pensar, o que vai ser os objetos que satisfizerem uma conjunção? Vai ser a intersecção dos objetos que satisfazem a conjunção. Eu estou simplificando aqui, falando só em objetos, mas podem ser duplas, trincas, quádruplas de objetos. A gente vai ajustando isso, embora a gente vai ficar em geral nos casos mais simples, a gente vai ver um pouco que isso pode ser mais complexo. No caso da disjunção, vão ser aqueles objetos que satisfizerem pelo menos uma das duas fórmulas, portanto, vai ser a união do conjunto solução daquelas duas fórmulas. No caso de uma implicação, eu vou deixar, não vou comentar muito agora, eu vou comentar depois a implicação e a biimplicação. Vamos ver primeiro alguns exemplos, depois a gente vê esses casos mais complexos. Vamos considerar esses exemplos aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma negação aplicada. Os objetos que vão satisfazer esse conjunto solução são aqueles que não satisfizerem P1 de x. Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o conjunto solução de P1 de x e o conjunto solução, segundo essa interpretação disso daqui, vai ser o complemento desse daqui. Bom, P1 de x é o conjunto dos pares, a gente já viu da aula passada, revisem se não estiver claro. O que é o complemento do conjunto dos pares? São os ímpares. Portanto, o conjunto solução de não P1 de x vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Nada muito complicado para ver o conjunto solução dessa fórmula aqui. O que eu vou ter que ver primeiro? Eu vou ter que ver o conjunto solução de R2 de XA, que vocês já aprenderam na aula passada. O que acontece? O A é fixo, o A é zero. R2, nessa minha interpretação, continua menor que, então ela vai ser satisfeita por aqueles pares que forem primeiro na relação menor que com zero, ou seja, os objetos menores que zero. No universo dos números naturais, quais são os objetos menores que zero? Nenhum. Portanto, o conjunto solução nesta interpretação de R2 de XA é igual ao vazio. Nenhum objeto satisfaz R2 de XA. Qual é o complemento neste universo do vazio? É o próprio vazio. Ou seja, vou apagar aqui assim, essa resposta anterior. Ou seja, o conjunto solução segundo I disso daqui é igual ao universo. Por quê? Porque todos os objetos do universo são tais que eles não são primeiros com zero com segundo na relação menor que. Ou seja, nenhum objeto, todos os objetos do universo não são menores que zero. E vai dar o universo. Mas embora eu esteja treinando, eu esteja traduzindo as fórmulas desse jeito mais ou menos que a gente lê, é importante primeiro vocês não terem pressa em traduzir, em se expressar desse jeito e vocês perceberem como isso sai da definição. A definição de satisfação é que o conjunto solução de uma negação é o complemento no universo do conjunto solução da negada. E o conjunto solução da negada
a gente estudou na aula passada, é o conjunto dos objetos que, se colocados no lugar do x, daria um verdadeiro aqui, a gente deixa as aspas, e nenhum objeto é menor do que zero. O que acontece, então, com o complemento desse conjunto? É o universo. Tá? Bom, o que acontece aqui? No caso de uma conjunção, né, seguindo essa ideia frouxa, mas útil que eu falei, para um objeto satisfazer essa fórmula aqui, ele teria que, se colocado no lugar do x, dar verdadeiro aqui e dar verdadeiro aqui. Portanto, o conjunto solução vai ser formado por aqueles objetos que estão na intersecção do conjunto solução de P1 de x e do conjunto solução de Q1 de x. A gente já viu na aula passada quais são os objetos que satisfazem P1 de x, são aqueles que, colocados no lugar do x, dariam um verdadeiro. Aqui vai ser direto a interpretação, vai ser o conjunto dos pares. Então, eu vou ter que pegar o quê? O conjunto dos pares, intersecção com Q1 de x, que é dado direto pela interpretação, que é o conjunto dos primos. Bom, então, esse conjunto solução em I aqui vai ser formado por aqueles objetos que estiverem tanto no conjunto dos pares quanto no conjunto dos primos. Isso é só o número 2. Então, tem um único objeto que satisfaz essa fórmula aqui, que é o 2. Já se eu pegar esse último caso aqui, o que eu vou ter? Eu tenho uma disjunção para objetos, para que um objeto satisfaça essa fórmula, basta que ele satisfaça um dos dois lados. Basta que ele satisfaça aqui ou aqui. P1 de x é o conjunto dos pares. E agora eu vou pegar a união do conjunto solução disso aqui. Isso aqui é uma fórmula que começa com negação. Portanto, ela vai ser o complemento do conjunto solução segundo I de Q1 de x. A gente já sabe qual é o conjunto solução de Q1 de x, é dado direto pela interpretação, é o conjunto dos primos. O que vai ser o complemento? São os não primos. E agora ficou uma fórmula chata de ler, porque o conjunto solução disso aqui vão ser tudo que está no conjunto dos pares, e além disso, tudo que estiver no conjunto dos não primos. Ou seja, o que a gente vai ter aqui? Se a gente fosse listar, a gente teria o quê? O zero, o zero entra porque é par. O 1 entra porque não é primo, ele está na segunda banda. O 2, o 2 é par, então o 2 entra. O 3, não, o 3 não entra, porque o 3 não é par e o 3 é primo. Então, ele não está na disjunção dos pares com os não primos, então o 3 não entra. O 4 é par, entra. O 5, 5 não é par, não entra pelo lado de lá. O 5 é primo, então não é não primo, então o 5 fica fora. O 6 é par. O 7 não é par, é primo, então não é não primo, não entra. O 8 é par. O 9 não é par, mas o 9 não é primo, então ele entra pela segunda banda dessa disjunção. Então, o 9 entra. Bom, eu não vou continuar aqui. Esse é um caso onde fica meio chato, meio difícil de conseguir escrever em termos de lista. Mas o que a gente tem? A gente já consegue observar essas alturas. Quais são os únicos objetos que ficam de fora do conjunto solução dessa fórmula? São os ímpares primos, tá? Então, o que a gente vai ter? Que o conjunto solução, ficou pequenininho, odeio essa de pequeno disso aqui, é igual ao universo menos os ímpares primos, tá? Então, vai ficar de fora
o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, vão ficar todos os ímpares, o 2 vai entrar, porque o 2 entra por separo, tá? Então, é chatinho. Para que serve isso? Vamos entender mais adiante. Por enquanto, é só lembrar, é só reguardar que o conjunto solução de uma disjunção é formado pela união do conjunto dos dois lados. Como num dos lados eu tenho uma negação, eu vou ter que pegar a união do conjunto solução aqui com o complemento do conjunto solução aqui, tá? Como essa lâmina tá suja, eu vou passar para o próximo. Até já! Continuando, então, vamos ver uns casos um pouquinho mais trabalhosos e também mais... não é tão fácil a gente aceitar o que eles expressam, porque a gente só vai compreender como é que eles funcionam mais adiante. Eu só quero, por enquanto, que vocês decorem, tá? Numa partezinha de decorar, as pecinhas vão se encaixando aos poucos. O que a gente tem com essa fórmula aqui, tá? Ela é uma implicação, eu tenho uma mesma variável dos dois lados. Vamos lembrar aquela regra frouxa que eu dei. Um objeto satisfaz essa fórmula aqui, se colocado no lugar do x, daria verdadeiro. Vamos pensar, então, em que condições uma implicação, se fosse uma sentença, essa aqui não é uma fórmula aberta, mas para uma sentença da forma phi implica psi dar verdadeiro, o que tem que acontecer? Vocês devem me lembrar já? Ou o antecedente é verdadeiro, desculpa, ou o antecedente é falso, ou o consequente é verdadeiro, ou as duas coisas. Basta a falsidade do antecedente ou a verdade do consequente para que a fórmula seja verdadeira. Do mesmo modo, o que vai acontecer aqui? Para um objeto satisfazer essa fórmula, basta que ele não satisfaça o antecedente ou satisfaça o consequente. Vamos ver então o que vai entrar aqui. Vai entrar no conjunto satisfação disso aqui, tudo que não satisfizer o antecedente, ou seja, o complemento do conjunto solução segundo I de S2 de YA, união com o conjunto solução segundo I de Q1 de Y, né? Por quê? Porque vai entrar no conjunto solução aqui tudo que não satisfizer o antecedente ou satisfizer o consequente. Bom, então, a gente vai ter que ver o quê? O que satisfaz isso daqui para pegar o complemento. S2 é a metade de e A é zero. Quais são os números que são a metade de zero? Fácil, só o zero. O que vai ser o complemento? Vão ser todos os outros números. Vai ser o universo dos números naturais menos o zero. Tá? Então, a gente viu que para entrar no conjunto solução, basta estar fora daqui ou dentro daqui. Fora daqui está o quê? Tudo menos o zero. Vamos ver desse lado aqui. O que é Q1 de Y? Q1 de Y é o conjunto dos primos. Então, aqui vão entrar, por aqui entrariam o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, e assim, bom, tudo que já entrou. Então, o que vai acontecer? Que o conjunto solução dessa daqui vai ser igual ao universo menos o zero, tá? Então, coincidência aqui no meu exemplo, que ficou igual ao antecedente, essa consequente aqui não acrescentou nada. Mas não importa, o que importa é vocês guardarem a regra, que para ver o conjunto solução de uma implicação, vocês têm que pegar tudo que está fora do antecedente e dentro do consequente. Vamos ver, eu vou passar para o próximo slide para poder, mais fácil do que só apagar aqui, vamos para o próximo.
Quando a gente tem duas variáveis livres, ou 3, ou 4, ou 5, vai ficando cada vez mais chato. Mas misterioso não é. O que a gente viu? A gente viu que o conjunto solução de uma negação vai ser formado pelo conjunto que não satisfaz a negada. A única coisa que acontece é que nesse meu caso aqui, a negada é satisfeita ou não satisfeita por pares de objetos. Mas o resto do procedimento é o mesmo. Eu vou ter que ver quais são os pares de objetos que satisfazem x e y. São aqueles pares de objetos que estão na relação R2. R2 é a relação menor que. Então, eu vou ter que o conjunto solução em I disso aqui vão ser todos aqueles pares de objetos x e y, tais que x é menor que y, né? Eu vou ter o 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, vou ter o 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e assim por diante, vou ter o 2, 3, 2, 4, 2, 5 e assim por diante. O que eu vou ter como complemento desse conjunto? São aqueles pares onde o primeiro não é menor que o segundo. Então, a gente teria aqui o seguinte, são aqueles pares x e y, tais que x não é menor que y. O que é ser menor que y? E agora, cuidado, prestem atenção, porque isso vai dar problema em algum momento para vocês esquecerem. Quais são os objetos que não são menores do que y? Quais são os objetos que não, os x que não são menores do que um y? São os que são maiores do que y? Não, né? São os que são maiores ou igual a y. Tá? Então, a gente vai ter aqui, no conjunto solução disso aqui, todos os pares onde o primeiro não é maior que o segundo, ou seja, onde o primeiro é maior ou igual ao segundo. Então, eu vou ter 0, 0, vou ter 1, 0 e 1, 1, teria 2, 0, 2, 1, 2, 2, bom, e assim por diante até ter todos os pares de objetos onde o primeiro é maior ou igual ao segundo. Ok? Vamos ver agora naquela minha tradução mais chatinha, que era do meu segundo exemplo standard que eu estou usando por enquanto aqui. Ver o exemplo no caso dos seres humanos. A ideia vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Quando eu quiser ver o conjunto solução de não P1 de x, eu vejo primeiro o conjunto solução de P1 de x. Qual é o conjunto solução de P1 de x? P1 é o conjunto das mulheres. Qual será o conjunto solução nessa interpretação de não P1 de x? São os que não são mulheres, são os homens nesse mundo mais simplesinho, mais interessante que o da matemática, mas não tanto quanto o nosso de verdade, vão ser os homens. O que vai satisfazer essa fórmula são aqueles que não forem mulheres. Se eu pegar essa minha fórmula seguinte, ela já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Por quê? Porque eu tenho a negação de uma outra fórmula que tem também uma constante além da variável. Mas o procedimento é o mesmo. O que é o A? O A é Dom Pedro II. O que é Dom Pedro I? Desculpa, Dom Pedro I. O que é R2? R2 é ser filho de. Quem é que é filho de Dom Pedro I? E confesso que, de novo, não sei, mas pelo menos Dom Pedro II é filho dele. O que vai ser o complemento? Vão ser os que não são filhos de Dom Pedro I. Então, isso aqui vai ser todos que não são filhos de Dom Pedro I. Por exemplo, Dom Pedro II, talvez tenha outros, não sei, tá? Bom, quando eu pegar uma conjunção como P1 de x e Q1 de x, eu vou pegar aqueles objetos que satisfazem as duas fórmulas.
P1 de X é o conjunto das mulheres, Q1 de X é o conjunto dos solteiros. Então, o conjunto solução aqui vai ser o conjunto das mulheres solteiras. Ok? Quando eu quiser pegar essa disjunção aqui, vou pegar todos os que estão em P1 de X, que é o conjunto das mulheres, ou então que não são solteiros, que são casados. Então, esse aqui vai ser formado pelo conjunto das mulheres, união com casados. Tá? Vai ser satisfeito por todos aqueles objetos que ou forem mulheres ou forem casadas. Vou fazer mais um slide para estar menos riscado por debaixo.